Olá, boa noite para você. Primeiro dia de julgamento no STF tem recado de Moraes, pedido de condenação do Procurador-Geral da República e argumentação das defesas dos réus. Advogados de Bolsonaro e ex-ministros de governo falam nesta quarta. Senadores aprovam um projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz prazo para políticos ficarem inelegíveis. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. E o primeiro dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado foi marcado por recados do relator Alexandre de Moraes e pelo reforço das acusações da Procuradoria-Geral da República. A Yasmin Costa acompanhou o julgamento na primeira turma do STF, está aqui com a gente. Oi, Yasmin, boa noite para você. O que você destaca nesse primeiro dia, hein? Oi, Adriana, boa noite para você também. Olha, o julgamento começou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de ler esse relatório, com o resumo do processo, ele declarou que a impunidade não é uma opção para pacificar o país e que o papel do STF é julgar com imparcialidade, sem deixar que ameaças internas ou externas possam interferir. Depois foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que tratou de afastar a tese de que a tentativa de golpe não foi iniciada e afirmou que para configurar o golpe não é necessária uma assinatura do presidente. À tarde, os advogados de 4 dos 8 réus se manifestaram. As defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres pediram a absolvição dos réus. O dia também foi marcado por uma bronca da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no advogado de Ramagem. Ela rebateu uma fala sobre o sistema eleitoral e lembrou que a eleição no Brasil é completamente auditável, mesmo sem o voto impresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro não compareceu à corte. Essa é a primeira vez que um ex-presidente responde a um julgamento por tentativa de golpe de Estado. Adriana. Yasmin, e esse foi só o primeiro dia, né? Conta pra gente como é que deve ser o dia amanhã, né? O segundo dia de julgamento. Esse segundo dia, Adriana, ele começa com o julgamento sendo retomado às 9 horas da manhã. Os advogados que serão ouvidos serão os do ex-presidente Jair Bolsonaro e também os advogados dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. O tom das defesas deve seguir o que a gente viu nesta terça-feira. Argumentos para provar a inocência e a tentativa de invalidar a delação premiada de Mauro Cid. Só que nos bastidores, os advogados dos réus, eles admitem que as alegações das defesas não devem ser acolhidas pelos ministros e já pensam em uma estratégia para os recursos. Qual que é a ideia? A ideia é tentar diminuir as penas que, somadas, podem chegar a quase 40 anos de prisão. E a expectativa é que todo esse julgamento termine na sexta-feira da semana que vem. Adriana. Muita água para rolar, né, Yasmin? Obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E daqui a pouquinho eu volto com outras informações sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. O americano The New York Times afirmou que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o caso contra o ex-presidente, que não compareceu ao julgamento por motivos de saúde debilitada. O espanhol El País explicou que o ex-presidente não é obrigado a comparecer e que acompanha o início das deliberações finais no STF de casa em prisão domiciliar. A manchete do britânico The Guardian afirma que Jair Bolsonaro enfrenta a justiça por suposta tentativa de usurpar a democracia brasileira. O jornal italiano La Repubblica destacou: veredito de Bolsonaro se aproxima e o juiz diz que imunidade não é uma opção.
Aqui na América Latina, destaque para o Clarim. O jornal argentino diz que ex-presidente e outros 7 acusados enfrentam penas que podem chegar a 40 anos de prisão. E o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que reduz o período de inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Foram 50 votos favoráveis contra 24. O projeto altera a lei da ficha limpa e unifica em 8 anos o prazo que impede candidaturas eleitorais a partir de condenação por órgão colegiado. A nova regra substitui a contagem anterior, que começava após o cumprimento da pena ou do fim do mandato. A medida também estabelece um limite máximo de 12 anos para casos de múltiplas condenações. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Venezuela acusou os Estados Unidos de usarem inteligência artificial no vídeo de um ataque a um barco no Caribe. As imagens foram publicadas pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que a Marinha dos Estados Unidos havia abatido um barco venezuelano carregado com drogas. Segundo ele, 11 terroristas foram mortos. A declaração acontece um dia depois de Nicolás Maduro classificar a presença americana como a maior ameaça ao continente em um século. Equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes do terremoto que deixou mais de 1.400 mortos no Afeganistão. Os trabalhos foram retomados neste início de quarta-feira por lá. Como a região atingida é montanhosa, o acesso é muito difícil. Segundo o Talibã, mais de 5.000 casas desabaram e muitas pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Os hospitais estão lotados. A União Europeia e a ONU já destinaram mais de 30 milhões de reais em ajuda humanitária ao Afeganistão. Em um encontro raro, o líder norte-coreano Kim Jong-un visita a China, onde assistiu a um desfile militar ao lado do anfitrião Xi Jinping e do presidente russo Vladimir Putin. Esta é a segunda viagem de Kim Jong-un ao exterior em 6 anos. O líder norte-coreano foi recebido por Xi Jinping e também se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin. Agora há pouco, os chefes de Estado acompanharam o desfile militar que celebrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo o governo chinês, mais de 50.000 pessoas assistiram ao evento. A expectativa é que o presidente da China discuta ainda nesta quarta-feira estratégias militares com o líder norte-coreano. Na França, a polícia matou um homem que atacou 5 pessoas com uma faca em Marseille. O agressor foi identificado como um tunisiano de 35 anos. Segundo as autoridades, ele agrediu as vítimas depois de ser expulso de um hotel por falta de pagamento. Um dos feridos está internado em estado grave. E eu volto a falar sobre o primeiro dia do julgamento sobre a tentativa de golpe. A segurança dentro do Supremo e nos arredores foi reforçada com drones, cães farejadores, detectores de metais e restrições de acesso. Um grupo de policiais também segue de plantão no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 500 jornalistas do Brasil e de outros países formaram filas para entrar no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Judiciária reforçou a segurança do STF, com apoio das polícias legislativa e militar do Distrito Federal. Cães farejadores ajudaram na varredura dos anexos do tribunal. Durante o dia e a noite, drones com câmeras térmicas que identificam pessoas pelo calor do corpo registram todas as movimentações. Grades de segurança isolam a Praça dos Três Poderes para evitar manifestações violentas. O acesso à região é controlado pela Polícia Militar do Distrito Federal, que também monitora o trânsito das vias próximas. As equipes de segurança do Supremo fazem checagens diárias nas residências dos ministros da Corte. Um grupo de policiais permanece 24 horas no prédio do tribunal, que conta com detectores de metais para controlar o acesso. O julgamento ainda recebe o apoio logístico montado na esplanada dos ministérios para o desfile do dia 7 de setembro, com revistas de pessoas em situações suspeitas. No condomínio onde Jair Bolsonaro mora, em Brasília, a segurança também foi reforçada por policiais militares.
E a Federação PP e União Brasil decidiu que todos os filiados devem entregar os cargos no governo. A oposição vai tentar agora pautar no Congresso a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O anúncio da saída do governo foi feito pelos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, senador Ciro Nogueira. 2 ministros já foram comunicados que têm até o fim do mês para deixar a esplanada. A decisão atinge os ministros do Esporte, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino. O desembarque acontece no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Deputados de oposição agora articulam para colocar o projeto da anistia em votação. Eles alegam que não há provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquilo que eles insistem em chamar de processo, eu chamo de farsa processual, o processo penal, o direito penal, não pode ser usado para fazer politicagem, muito menos para fazer perseguição política. Já os governistas pedem a condenação de Jair Bolsonaro. Se alguém atentou contra a democracia, contra a soberania, contra as nossas instituições, tinha um plano de matar pessoas que venceram nas urnas pelo povo, o que nós esperamos é que a justiça puna rigorosamente quem cometeu esses crimes. Em São Paulo, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência e pediu que a justiça seja feita. O que eu espero é isso, é que seja feita justiça, sabe, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo, para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas da verdade. Numa rede social, o PL, partido de Bolsonaro, publicou: hoje assistiremos à maior perseguição política da história do Brasil. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu: as perseguições são injustas e o julgamento de Bolsonaro não passa de uma covardia. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo deve notificar cerca de 700 pessoas em todo o estado por estarem usando celulares com queixas de roubo ou furto. A ação faz parte de uma nova fase do programa SP Mobile. Os aparelhos foram identificados num cruzamento de dados com as operadoras de telefonia. Os notificados vão ter 3 dias úteis para devolver o celular de forma voluntária. Caso isso não aconteça, policiais vão fazer ações para apreender os aparelhos. Os responsáveis devem responder por crime de receptação. Desde o início da operação, em junho, cerca de 3.500 celulares foram recuperados. Mais da metade já foi devolvida às vítimas. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que todas as operadoras precisam aderir até novembro ao sistema Não Me Perturbe, em que os consumidores podem optar por não receber chamadas de empresas. A regra, que só valia para grandes companhias de serviços de telecomunicações e financeiros, vai precisar ser adotada inclusive por empresas de pequeno porte. Agora, o sistema servirá como plataforma oficial do setor contra chamadas indesejadas. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre desse ano e alcançou o maior nível da série histórica desde 1996. A gente vai ver aqui no nosso telão, olha só. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto movimentou 3 trilhões e 200 bilhões de reais, mas o resultado indica desaceleração em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o PIB avançou 1,3%. O desempenho do segundo trimestre foi puxado pelos serviços, com alta de 0,6%, e pela indústria, que cresceu 0,5%. A agropecuária teve queda de 0,1% no período. O presidente Donald Trump criticou a decisão da Justiça americana, que considerou ilegal a maioria das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Em um anúncio no Salão Oval, Donald Trump afirmou que o governo vai recorrer amanhã à Suprema Corte para pedir que a decisão sobre o caso seja acelerada e que, sem os tributos, os Estados Unidos vão enfrentar sérios problemas. Em entrevista a um podcast, o republicano acusou o Brasil, a China e a Índia de matarem os Estados Unidos com as altas taxas que aplicam. Trump também anunciou que pretende mandar a Guarda Nacional para Chicago, assim como fez aqui em Washington. Segundo ele, a capital está segura agora. O presidente sugeriu que espera um pedido de ajuda do governador de Illinois, que é democrata.
Mas o presidente americano reforçou que o governo federal pode intervir. 40 mil reservistas se apresentaram ao exército de Israel. O governo planeja uma operação na maior cidade da faixa de Gaza. Foi a segunda maior convocação desde o início da guerra em outubro de 2023. Já iniciamos a operação terrestre em Gaza. Estamos entrando em lugares onde nunca fomos antes, disse Eyal Zamir, chefe das Forças Armadas. O premier Benjamin Netanyahu afirmou que Israel vive o estágio decisivo do conflito. O plano é dominar a cidade de Gaza, considerada o último refúgio do Hamas. O exército israelense pediu para os moradores se deslocarem para o sul do território. De acordo com estimativas mais recentes, 100 mil palestinos já deixaram a região, onde vivem cerca de 1 milhão de habitantes. Além de enfrentar o grupo terrorista, militares israelenses planejam resgatar 48 reféns. 20 ainda estariam vivos. Hoje, o exército informou a morte de Hazem Avni Naim, do setor de inteligência do Hamas. Ele manteve 3 reféns em cativeiro na faixa de Gaza. Emily Damari, Romi Gonen e Naamah Levi foram libertadas neste ano durante um acordo de cessar-fogo. Agora, presta atenção nessa história. A polícia de Portugal vai investigar um homem que ofereceu recompensa a quem matar brasileiros. A proposta nas redes sociais, claro, gerou muita revolta dentro e fora do país. No vídeo, o homem de nacionalidade portuguesa segura uma nota de 500 euros, o equivalente a mais de R$ 3.100. É a recompensa que ele oferece. A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que me trouxer cortada rente no pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça. O homem ainda xinga os zucas, uma maneira preconceituosa de se referir a brasileiros. Para esculhambar os zucas, essa maldita. A publicação foi apagada horas depois, mas a denúncia está com o Ministério Público e será investigada pela polícia. Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos que tem circulado já não faz parte da nossa equipe, informou a padaria onde ele trabalhava. Os crimes de ódio têm se tornado cada vez mais comuns em Portugal. Segundo a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, o aumento desse tipo de crime foi de 200% nos últimos 5 anos aqui em Portugal. Não é legal e eu acho que a polícia tem que sim investigar e punir, de acordo com a lei portuguesa, se possível. O homem não foi encontrado para explicar a postagem. Um absurdo, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro é o primeiro estado do país a aprovar o sistema de restituição de impostos para turistas. A medida que foi regulamentada nesta terça-feira tem o objetivo de estimular o turismo e o comércio. O Rio de Janeiro se antecipou à reforma tributária proposta pelo governo federal. O estado é o primeiro do país a adotar o tax-free, um sistema de restituição de ICMS para turistas estrangeiros. A regulamentação da lei foi assinada hoje pelo governador Cláudio Castro. A devolução vai valer para compras presenciais, feitas com cartão de crédito emitido no exterior, em lojas previamente credenciadas. Prestação de serviços e alimentação não serão contempladas. Para ter direito ao benefício, o turista deverá solicitar o ressarcimento no aeroporto, no momento do embarque de volta ao país de origem. A expectativa é que o benefício entre em vigor ainda este ano. Uma licitação vai definir a contratação de uma empresa que ficará responsável por fazer a operação de devolução. Para este consultor da Federação do Comércio do Rio e especialista em tax-free, o sistema pode estimular o turismo e injetar capital nos cofres públicos. Essa ideia, ela se fundamenta no objetivo de que, com essa atratividade a mais, com esse estímulo ao consumo, o turista gaste mais no próprio território. É algo já completamente utilizado em muitos países do mundo. Esse é um atrativo para trazer aquele turista de compra e muitas das vezes fazer com que o turista que vem visitar o Brasil escolha o Rio de Janeiro
como a sua porta de saída para poder também comprar aqui um produto usando o tax free. É um grande diferencial nessa grande disputa por atrair os turistas internacionais para o Rio de Janeiro. Morreu em São Paulo o jornalista Mino Carta. O presidente Lula compareceu ao velório. Familiares e amigos se despediram do jornalista. Nascido na Itália, Mino Carta chegou ao Brasil com 13 anos de idade, pouco depois da Segunda Guerra. Ainda adolescente, escreveu seus primeiros artigos. Mais tarde, ajudou a criar revistas como Veja e Isto É. Na década de 90, fundou a Carta Capital. Ele era um jornalista intransigente com qualquer violação das boas regras do jornalismo. Foi um dos maiores jornalistas brasileiros, né? Pela trajetória dele. O presidente Lula veio de Brasília para o velório. Lembrou da resistência de Mino Carta à censura durante o regime militar e destacou a importância dele para o jornalismo brasileiro. Veja no Brasil se tem alguém que chega perto do Mino Carta do ponto de vista de criar. Ele é inegavelmente o melhor jornalista brasileiro de todo o século XX. Mino Carta tinha 91 anos de idade e lutava contra problemas de saúde com idas e vindas do hospital. A causa da morte não foi divulgada. Nesta entrevista, Mino Carta definiu em poucas palavras o que para ele era ser jornalista. Tenho muito apreço pela notícia. Agora, acho que o jornalismo implica um senso de responsabilidade profundo. Sem ele não dá para ser jornalista. Nossos sentimentos à família e aos amigos. A janela de transferência no futebol brasileiro terminou nesta terça. O São Paulo trouxe de volta o argentino Rigoni. Já o Cruzeiro contratou 3 de uma vez só. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro anunciou 3 reforços. O lateral direito Cauã Moraes, o meio-campo Rian Guilherme e o atacante equatoriano Kenny Arroyo. Tentando aí fugir da zona de rebaixamento, o Santos fechou os empréstimos do meio-campo Vitor Hugo, do atacante argentino Lautaro Dias e contratação do zagueiro Alexis Duarte. E o Vasco apresentou mais 2 jogadores, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o atacante Matheus França. O Atlético Mineiro tem um novo técnico. O clube anunciou agora à noite a volta do treinador Jorge Sampaoli. O argentino de 65 anos chega para a segunda passagem no Galo, onde foi campeão mineiro em 2020. Ele assume no lugar de Cuca, demitido na semana passada, e assinou com o Atlético até o final de 2027. E a seleção brasileira se prepara para as últimas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti aproveita os treinamentos em Teresópolis para testar a equipe que vai jogar contra o Chile na quinta-feira. Tem quem aposte que o ataque vai ser formado por Estevão, Rafinha, Gabriel Martinelli e João Pedro. Aos 27 anos, Jean Lucas recebeu a oportunidade da vida ao ser chamado por Carlo Ancelotti. É um sonho para todo jogador. Eu venho de Campo Grande. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. A convocação é um prêmio pelo esforço da família Oliveira. Meu pai e minha mãe já fizeram de tudo, já venderam roupa, meu pai já vendeu salgado, já fizeram de tudo para eu estar realizando meu sonho para ser jogador de futebol. O desafio do jogador do Bahia e dos outros 23 convocados é se manter no time até a Copa do Mundo. Para isso, é bom também saber outro idioma. O técnico é italiano, o auxiliar, inglês. O importante na seleção é que a língua não seja uma barreira. A comissão técnica estrangeira trabalha para ajudar novatos e jogadores experientes a conquistarem mais um sonho: ser campeão do mundo no ano que vem. O atacante João Pedro começou no Fluminense e hoje está no Chelsea. O início no clube inglês foi meteórico. 5 gols em 6 partidas e o título do Mundial de Clubes. Agora, o objetivo dele é voltar a fazer gol no Maracanã, quinta-feira, contra o Chile. Eu tenho a cabeça muito tranquila e sei do meu potencial, do que eu posso fazer dentro de campo. Espero que todo torcedor seja
muito feliz com as minhas atuações com a camisa da seleção. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.